Vamos falar de integral da função exponencial. Vamos tratar do caso em que a integral da função exponencial envolve uma função de primeiro grau. Isso é, eu quero mostrar que a integral da exponencial de ax mais b dx é igual a 1 sobre a exponencial de ax mais b mais uma constante c. Ou seja, eu quero mostrar que a integral da função exponencial elevada a uma função de primeiro grau é simplesmente o inverso do termo que acompanha o x, aqui no caso, 1 sobre a, vezes a exponencial da própria função mais uma constante c. Para fazer isso, vamos aplicar uma mudança de variáveis. Se eu fizer u igual a x mais b, eu consigo reescrever o x em função de u. Então, se u é igual a x mais b, eu consigo escrever x é igual a u sobre a menos b sobre a. Então, eu vou calcular o du e vou calcular o du em relação ao dx. Então, se eu tenho aqui, eu vou derivar dos dois lados, o dx vai ser igual ao du sobre a. Esse termo aqui é uma constante, a derivada dele vai ser nula. Então, eu já tenho o u e já tenho também a relação de du com dx. Eu consigo reescrever o lado esquerdo aqui de 1. Então, era exponencial de ax mais b, agora é exponencial de u. E o dx vai ser trocado por du, que multiplica 1 sobre a. Então, é 1 sobre a vezes o du. Como 1 sobre a é uma constante, eu posso retirar esse termo da integral. Fica 1 sobre a, integral da exponencial de u, du. Sabemos que a integral da função exponencial é a própria função exponencial, então essa integral aqui está simples de ser resolvida. 1 sobre a integral exponencial de u du é 1 sobre a exponencial de u mais uma constante c. Agora a gente vai voltar para substituir quem é o u. U é igual a x mais b. Então eu consigo reescrever essa solução em função do ax mais b. Então vai ficar 1 sobre a exponencial de ax mais b mais a constante c. Então mostramos aí que essa igualdade é verdadeira. A exponencial de ax mais b dx, quando está sendo integrada, vai ter como resultado 1 sobre a exponencial de ax mais b mais c. Então, eu estou tratando de exponenciais elevadas a funções de primeiro grau em x. Então, vai ser 1 sobre o coeficiente que acompanha o x, exponencial de ax mais b mais c. Então, reparem que aqui a potência da exponencial não muda, permanece a mesma função. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro deles, eu tenho a exponencial de menos x dx. O primeiro passo é identificar quem é o a e quem é o b no expoente aí do termo que nós queremos integrar. Então, a exponencial de menos x, quando eu igualo a exponencial de ax mais b, eu consigo reparar que a igual a menos 1 e b igual a zero. Não tenho b nesse caso, né? Então, se eu substituir a por menos 1 e b igual a zero, eu recupero a exponencial de menos x. Da solução, nós já vimos que o resultado dessa integral é 1 sobre o coeficiente que acompanha o x, que seria 1 sobre a, né? No caso, o a vale menos 1, então é 1 sobre menos 1, vezes a própria exponencial de menos x mais a constante, que é simplesmente menos exponencial de menos x mais a constante. Tá? Então, para resolver essa integral, simplesmente 1 sobre o termo que está acompanhando o x aqui, o coeficiente, né? Vezes a exponencial da própria função, mais a constante. Mais um exemplo, exponencial de 2x mais 3. O primeiro passo vai ser identificar quem é o a, quem é o b. É fácil identificar que o a vale 2 e o b vale 3, e o resultado dessa integral é o inverso de a, que é o coeficiente do x. Né? Então, vai ser meio vezes a exponencial da própria função mais uma constante c. Mais um exemplo, tem uma exponencial de menos meio x mais 3, então é uma exponencial elevada a uma função do primeiro grau na variável x, que é a variável que está sendo integrada. Eu vou identificar o a e o b, então reparem que o a vale menos meio, o a é o coeficiente do x, e o b vale 3.
Então, o resultado dessa integral é o inverso de a. Então, o inverso de menos meio é o menos 2, vezes a própria exponencial mais uma constante c.